O episódio que a mulher chutou a Bíblia, uma pastora lá dos Estados Unidos, tem muitas pessoas indignadas. O problema é que algumas pessoas podem não ter chutado a Bíblia, literalmente como ela fez, mas eles a chutam com o que eles praticam. Carnaval gospel. O puro não se mistura com a sujeira. A gente não se mistura com porco na lama. Lembre-se da passagem de José. Quando a mulher Potifar deu em cima dele, ele não ficou lá e resistiu a ela. Ele fugiu. Por quê? Porque ele sabe que o único jeito de fugir das nossas paixões é fugir. Agora me diga como que você vai fugir da sua paixão no meio de um monte de gente descontrolada, dançando música imoral e fazendo imoralidade. Quanto tempo você acha que você tá pulando igual eles ou praticando atos desregrados, que não é para você fazer com alguém que não é o seu cônjuge? Quanto tempo você acha até você não querer nem ir mais na igreja? Outro problema, o desigrejado. Ah, como assim? Sou obrigado na igreja, não? Tudo hipócrita. Tá bom. Não é a igreja perfeita. Esse é o primeiro fato. Se tivesse uma igreja perfeita, a partir que você entra, ela deixaria de ser perfeita. Porque você não é perfeito. Então, você entendeu uma coisa: igreja é um monte de pecadores e no céu é craque. Você não é obrigado a ficar numa igreja que prega o evangelho de jeito falso e nem aonde não tem alguém para corrigir. O evangelho deve ser pregado verdadeiramente, deve ter algum pastor, presbítero, alguma coisa que saibam chamar os irmãos e dar a correção. Um lugar desse é muito bom. Você unir alguns irmãos, alguém fez algo errado, você tem liberdade para falar com ele: irmão, não gostei daquela sua atitude. Ah, irmão, talvez fique furioso, mas depois ele pede perdão. Então tá ótimo. Nós somos falhos, cometemos erro. O problema é se você arrependeu-se desse erro. Se você se arrependeu, você tem chance de ser salvo. Lembre-se, tem a diferença entre arrependimento e o falso arrependimento. Já viu aquelas pessoas que foi pega no ato e começa aquela choradeira? A maioria deles não está arrependida. Elas estão chorando porque foi pega fazendo aquilo. E agora estão pensando: o que as pessoas vão pensar? Elas viram fazendo isso. Eles estão pensando na opinião pública. E tanto mal que vocês vão falar nele, na reputação dele que vai para a lama. Nisso que eles estão pensando. Se ninguém achasse eles, se ninguém descobrisse, eles continuariam praticando aquilo. Agora, o verdadeiro arrependimento não precisa de ninguém descobrir. É como se você estivesse fazendo uma coisa, de repente você sentisse: está sujo, porco, o que você está fazendo errado. Não, não vou fazer mais isso. Então você luta contra aquilo. E como você luta contra sua vontade da carne? Correndo. Se você quer parar de beber, você vai ter que parar de sair com amizade que mexe com isso. Não amizade entre cristão e um não cristão. Por quê? Porque não há conversa entre as pessoas. Suas músicas são diferentes. As conversas não podem ser a mesma. Não tem aquelas brincadeiras com conteúdos diferentes. Não dá. Um cristão não pode brincar desse tipo. Um cristão não pode ir pro mesmo lugar. Festa? Música? Sexuais? Não pode. Como você vai ter amizade? Mas vai ser colega. Conversa um pouco, só isso. Longe deles. Passe longe dos bar. Você vai ter que correr para o mais longe possível. Você vai ser tentado? Claro que vai. Tentado é um problema. O problema é você cair nela. E isso vale para qualquer tentações da carne.
Porque, lembre-se, resistir ao diabo. Deus disse pra você resistir ao diabo. Ele não disse pra você resistir às tentações. Porque se você tentar resistir às tentações, você vai cair. Uma hora que você cai. Você acha que com uma mulher dentro desse onde você todo dia no trabalho, uma mulher belíssima, quanto tempo você acha que você não vai cair? História que um pastor contou de uma reunião de pastores. O pastor reclamou que uma da igreja, deu um tapa na bunda dele, passou a mão. Ele achou que os outros pastores iam acolhê-lo, mas o mais velho levantou e disse para ele: o que eu penso é que atitude você teve com essa mulher para ela achar que pode encostar em você. Como você se comportou perto dessa mulher para ela acreditar que pode passar a mão em você? Que tipo de atitude você tem? Isso lembra verdadeiro arrependimento? Davi, um homem segundo o coração de Deus, matou. Não, vamos. Ele mentiu, adulterou e matou. Isso. O que é o verdadeiro arrependimento? Ele, quando Natan confrontou ele, eu pequei contra ti somente, ó Deus. Sim, como assim? Ele matou Natan e mais outros, porque lembra a armadilha que ele fez pra. Desculpa, Natan, não, que ele fez por Maria de Betseba, esqueci o nome dele. Não só ele que morreu, pois ele na linha de frente, mas várias outras pessoas morreram junto. Mas lembre, tudo é feito por Deus, humano, todos nós, o mundo, tudo pertence a Ele. Então, no fim, todas as coisas que nós fazemos de mal para outra pessoa, nós estamos ofendendo a Deus, porque a outra pessoa pertence a Deus também. Então, ele ofendeu a Deus, somente a Deus também. Aí, ele falou, eu pequei. Agora você me diz, há um falso arrependimento de falar, Betseba, por favor, uma mulher se banhar em cima do telhado naquela hora pra me ver, eu não resisti, senhor, carne é fraca. Isso não é verdadeiro arrependimento. Lembre-se da diferença entre Davi e o nosso primeiro Adão. Isso. Adão, quando foi confrontado por Deus pelo erro, ele já gritou, é a mulher que tu me desse. Ele não pôs nem culpa na mulher, ele pôs culpa em Deus. É a mulher que você me deu. A culpa é sua, Deus. Eu estava bem sozinho. Você me deu uma mulher, a culpa é sua. Isso. O não arrependido sempre põe culpa em outra pessoa. O verdadeiro arrependido sempre põe a culpa só nele mesmo. Mesmo que outra pessoa tentou ele a praticar. Não sou que você é viciado em bebida e quer parar. Alguém te chamou para beber. Você foi? Você não pode dizer que a culpa é dele. Isso quer dizer que o outro não é culpado, que ele é. Mas não é o seu dever dizer que a culpa é dele. Ele te tentou, mas você caiu porque você quis. Você foi lá porque você quis. Você não foi obrigado a ir. É claro que o outro que te tentou se arrependeu. Ele deve pensar também que a culpa é só dele também. Entendeu? O verdadeiro arrependimento. Vamos dizer que duas pessoas cometeram adultério e as duas se arrependeu, o pensamento na cabeça dessas duas é eu pequei, eu somente. Isso, cada um deles está pensando que a culpa é só deles. O que não importa se o outro tentou você. O outro não tem um feitiço para fazer você vir à força. Não controlou sua vontade. Você andou com seu pé que você quis. Você fez tudo porque você quis fazer. Já percebeu aquela vozinha na sua mente quando você faz algo de errado? Sim, é seu coração. Ele é o ser mais mentiroso e enganoso que existe. E o bobo preferido para enganar alguém, para ser enganado por ele, é você mesmo. Não importa o que você faça, esse coraçãozinho sempre tem uma desculpa. Ele sempre, não importa o que você fez de errado. Você pode estar começando a pensar se arrepender, ele vem com a desculpinha na sua mente. Não, você fez isso, mas aquela pessoa fez aquilo. Você fez isso, mas aquela pessoa te ofendeu mais do que você fez. Nem se vingou bastante. Sim, seu coração sempre vai te enganar. O bobo preferível dele só pode ser você mesmo.